As concessionárias Light e Enel têm quase 100 mil processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Comissão de Transportes discute a construção de terceira via na Dutra entre Nova Iguaçu e Queimados. E pessoas com visão em apenas um dos olhos podem ser incluídas em programas para cidadãos com deficiência. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. Juntas, a Light e a Enel somam quase 98 mil processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A CPI das concessionárias de energia da Alerj realizou uma audiência pública para mapear as principais reclamações dos consumidores. Os deputados da CPI se reuniram com representantes da Defensoria Pública, PROCON, e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alerj para entender a gravidade das reclamações sobre as concessionárias. No último mês, por exemplo, a Light foi a empresa com mais processos distribuídos no Tribunal de Justiça, 6.578, seguida pela Enel, com mais de 2 mil processos. Patrícia Cardoso, do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, afirmou que a instituição já tem 3 ações coletivas no judiciário contra essas companhias. 2 delas tratando do aumento excessivo do número de termos de ocorrência de irregularidade, documento que a Light e a Enel fazem os clientes assinarem quando constatam algum indício de furto. O consumidor fica coagido, porque se ele não pagar o valor do TOI, mesmo não concordando, ele acaba vendo a energia elétrica cortada. Então, a pessoa se sente coagida e acaba pagando. Um dos comandos da nossa decisão e da decisão lá de São Gonçalo é para realmente dividir as contas, cobrar a conta de consumo numa fatura e o TOI em outra. A nossa ação aqui do Rio está praticamente finalizada, no entanto, a gente não tem conseguido, pelo próprio movimento da Light de resistência em cumprir essa sentença, conseguir levar esse benefício para os consumidores. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alerj também vem recebendo inúmeras reclamações contra as empresas, seja por cobrança de valores indevidos ou por imposição de assinatura do termo de ocorrência, sob ameaça de corte de energia. Solange Borges, advogada da comissão, afirmou que os clientes não estão tendo direito de defesa e nem sendo informados de como agirem para verificar a origem da irregularidade pela qual estão sendo acusados. Óbvio que irregularidades podem ocorrer e a Light ela tem o direito de averiguar e, se constatar essa irregularidade, cobrar do consumidor, mas ela tem uma série de procedimentos a seguir. Entendeu? O aparelho ele tem que ser encaminhado para uma perícia, o consumidor pode acompanhar essa perícia. Existem outras provas que corroboram essa irregularidade. A CPI solicitou dados ao PROCON, referentes às reclamações sobre as companhias. A presidente da CPI, deputada Zeidan Lula, afirmou que todas essas informações vão ajudar a direcionar os trabalhos da comissão de inquérito. Já foi deliberado fazermos uma audiência pública com o TCU, Tribunal de Contas da União, para averiguar, a gente já tem até um indicativo do que a gente espera da TCU, a quebra de contrato. Na verdade, a Enel e a Light, tanto uma quanto que são as piores concessionárias do Brasil, elas estão rompendo o contrato quando não mantém uma ouvidoria funcionando, quando não atende o usuário, quando não tem equipe de emergência para atender a população nesse período aí, que a gente viveu bem aqui no estado do Rio, de tempestade, de ventos fortíssimos, e quando também não mantém a qualidade do serviço. E a Comissão de Transportes da Alerj realizou audiência pública na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O tema foi a construção da terceira via para ligar Nova Iguaçu a Queimados. O contrato de concessão da CCR, que administra a Via Dutra, termina no fim de 2020. Alguns itens não foram cumpridos. Um deles, a construção da chamada terceira via, que iria desafogar o trânsito para vários municípios e diminuir o tempo de deslocamento para o transporte de carga e passageiros para o centro do Rio. Unir forças dos legislativos, estadual e federal, vai ajudar nas obras necessárias. A questão da iluminação é fundamental, os prefeitos também já se dispuseram a pagar a taxa de iluminação pública, logicamente ao longo da faixa dos municípios até Queimados, para que a gente possa ter mais segurança. A gente tem um engarrafamento diário, pela manhã, para descer para o acesso à linha vermelha e à própria Avenida Brasil. E
à tarde para a noite, aquela ali onde desemboca a linha vermelha, sempre preparada, sempre a 40, 50, 60 minutos diário para ir e para chegar. Quase 2 horas que o morador da Baixada leva para ir trabalhar, se deslocar até o centro da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu vou ter um bate-papo lá com o ministro, ter uma agenda com ele e eu vou estar cobrando isso. Não pode ficar do jeito que está. Acho que agora a Alerj, os políticos da Baixada, a Câmara Federal está debatendo para que isso realmente saia antes desse contrato deles, que a gente vai estar cobrando e fiscalizando de perto. Prefeitos da região estiveram presentes na audiência pública. Todas as reivindicações deverão estar em documento até julho deste ano. É o prazo dado pelo governo federal para que as demandas façam parte do contrato com a empresa que ganhar a concessão a partir de 2021. A CCR Dutra vai ter que se explicar porque nós estamos cobrando uma atuação daquilo que a comunidade tem direito. Eu sempre digo o seguinte, empresário não é para fazer bondade. Empresário cumpre aquilo que está escrito e tem que cumprir. Agora, quem faz bondade é o Estado, não é? É o governo que faz bondade. E a empresa vai ter que realmente cumprir aquilo que está escrito, porque Nova Iguaçu está pedindo socorro. Você tem um congestionamento monstruoso. E aí quem vem para Nova Iguaçu até desiste. Nova Iguaçu é onde está sendo mais impactado, né, pela questão da ausência da terceira via. Está trazendo consequências, eu vou dizer assim, de acidentes, está trazendo consequência para Nova Iguaçu e para a região da Baixada Fluminense, no desenvolvimento econômico, porque quando os carros ficam de ônibus ou de carga, fica parado o engarrafamento, as pessoas pensam 2 vezes em querer, investir aqui no desenvolvimento econômico da região. Quem vencer a licitação já saberá o que fazer. Segundo a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, novos trechos serão incluídos para serem administrados. A CCR, que também pode participar da nova licitação, sabe que algumas demandas deixaram de ser atendidas. Como o processo está agora em fase de remodelagem, no caso da CCR Nova Dutra, a princípio ela foi impedida de fazer qualquer novos investimentos, porque isso impactaria no contrato e teria que ser estendido o contrato de concessão da CCR Nova Dutra. Então o governo federal achou por bem retardar um pouco, fazer esses estudos e remodelar dentro do novo contrato. Assessores parlamentares participaram de um treinamento para a utilização do sistema de elaboração de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O curso foi realizado pela Consultoria de Orçamento da Presidência da Alerj na Escola do Legislativo. Segundo o consultor Welbert Sadi, o curso tem o objetivo de tirar todas as dúvidas dos assessores sobre a utilização do sistema, que todo ano passa por atualizações. Ele destacou a diferença entre a tramitação de emendas para a LDO de outras emendas apresentadas na Alerj. As leis orçamentárias têm uma tramitação diferente na casa das demais projetos de lei. Elas passam pela Comissão de Orçamento e pelo plenário. A Comissão de Orçamento é que é encarregada de receber essas emendas. E é aí que a consultoria entra. Ela dá todo o suporte de informática e suporte técnico na parte da análise dessas emendas recebidas pela Comissão de Orçamento. Então, é um trabalho em conjunto entre a consultoria e a Comissão de Orçamento. Para a assessora parlamentar, Lúcia Mádio, os treinamentos são importantes principalmente por causa da grande quantidade de assessores novos na casa. Eles sempre façam de forma calma e didática e não nos negam nenhum tipo de apoio, tanto no e-mail, quanto nos telefones, quanto pessoalmente. Então, acredito que todos os novos assessores que aqui chegam nesta casa, com essa renovação de quase 51% de assessores novos, vão ter realmente bastante treinamento, bastante opções de aprendizagem nesse novo sistema de emendas orçamentárias da casa. O presidente da Alerj recebeu nesta terça-feira parte do elenco e da produção da nova série do Globoplay, O Renegado. As instalações do Palácio Tiradentes serão usadas para a gravação de cenas. José Júnior, fundador do grupo Afroreg, é o responsável pela produção da série, que a princípio terá 10 episódios. Ele disse que o apoio da Assembleia Legislativa é fundamental e explicou um pouco do enredo da trama. Vão mostrar bastidores do Rio de Janeiro como um todo e, naturalmente, não tem como falar do Rio e não falar da política também.
Mas a nossa série em si é uma série que vai mostrar a história de um policial que acaba sendo um renegado, né? Mas assim, o aspecto que a gente quer mostrar é muito focada na vida desse personagem, desse protagonista. Para o diretor-geral da casa, Wagner Victor, que mostrou alguns dos ambientes para a equipe de produção da série, essa é uma oportunidade de mostrar um pouco da história do parlamento de uma maneira positiva. Oportunidade porque muitas pessoas, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, possam conhecer também o patrimônio histórico, que é o Palácio Tiradentes, que está completando agora 93 anos. Nós estamos revitalizando a iluminação artística, e quando você utiliza o Palácio Tiradentes para gerar cultura e participar de projetos, de séries, você de alguma maneira mostra o Palácio Tiradentes, não só para muita gente do Rio de Janeiro que não conhece, mas para o próprio Brasil. O ator Leonardo Brício, que vai viver um vilão na pele de um secretário de Segurança Pública, falou sobre a expectativa para o novo personagem. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está conversando sobre isso, né? Sobre política, sobre corrupção, sobre violência. Vamos ver se o público, né, embarca. Já a atriz Rita Guedes ressaltou a responsabilidade de interpretar a presidente da Alerj na série. E essa foi minha primeira visita aqui, eu quero fazer outras aqui na Alerj, para entender o funcionamento disso tudo, dessa potência, né? E estar mais perto do presidente, que teve muita generosidade em passar informações para mim. Então, é um trabalho que a gente está começando a fazer, a desenvolver, mas para mim é um prazer muito grande estar representando um papel assim. O presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, convidou o elenco para participar de reuniões de líderes e também das votações nas sessões plenárias para conhecer melhor o dia a dia do Parlamento Fluminense. Muito positivo a participação, e a Assembleia é isso, a Assembleia do povo do Estado do Rio de Janeiro, o povo do Brasil, e eles podem usar, logicamente, sempre combinado, à vontade para gravações, para minisséries e entre outros. Pessoas com visão em apenas um dos olhos podem ter direito a todos os programas e benefícios destinados aos cidadãos com deficiência no estado do Rio. A proposta foi aprovada nesta terça-feira. Acompanhe os projetos discutidos no plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares discutiram a mensagem do governo que cria o Fundo Estadual do Trabalho, com o objetivo de financiar políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. O fundo vai receber recursos do CETERD, o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, do Fundo de Apoio ao Trabalhador, da arrecadação de multas de sentenças judiciais, além de doações. A Secretaria de Trabalho e Renda vai ficar responsável pela administração do fundo, e as contas da gestão devem ser enviadas de 3 em 3 meses ao Conselho. Primeiro, ele avança na possibilidade de trazer recursos federais para o governo do Estado, porque já é uma praxe, por exemplo, de que nós tenhamos em outras áreas, como saúde e educação, a transferência de recursos federais de fundo a fundo. Se o fundo estadual não fosse aprovado, em tempo hábil, a gente perde a oportunidade de configurar melhor os cines e apresentar novos programas de ampliação e fomento ao trabalho. O Fundo Estadual do Trabalho recuperará a capacidade do Estado em dar mais e novas áreas de trabalho, principalmente na formalidade. Foram incluídas no texto 46 emendas apresentadas pelos parlamentares. Entre elas, emendas dos deputados Valdec Carneiro, Mônica Francisco e Carlos Mink, que garantem financiamento para projetos da FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, e programas de qualificação profissional. Os recursos do fundo devem também fomentar o empreendedorismo e a economia popular solidária, com prioridade para a população negra, mulheres e jovens. O texto aprovado segue agora para a sanção do governador. Seja no campo da qualificação profissional, seja no campo da economia popular, nós conseguimos aprovar emendas que destinarão parcelas desse fundo do trabalho a melhoria das condições de formação do trabalhador, o que eleva as suas chances de empregabilidade, por óbvio, né? Quanto mais qualificado, quanto mais melhor formado tecnicamente na sua especialidade, mais chance ele tem de alcançar um posto de trabalho, assim como reconhecer um setor da economia muitas vezes esquecido, mas que gera trabalho, gera renda em muitos lugares do Estado, que é o campo da economia popular, que será também alcançado, será também fomentado com recursos desse Fundo do Trabalho. Passou pelo primeiro dia de discussão a mensagem do governo, que estabelece diretrizes para a Lei Orçamentária Anual de 2020. O projeto da LDO estima uma receita líquida para o ano que vem de 63 bilhões de reais e uma despesa de 74 bilhões de reais, gerando um déficit estimado em 11 bilhões.
O texto volta a ser discutido na sessão plenária desta quarta-feira e depois poderá receber emendas dos parlamentares. Estamos cumprindo o prazo e discutindo como tem que ser o orçamento, de modo que o orçamento que façamos para o próximo exercício seja compatível com o que será realizado. Uma deficiência das legislaturas anteriores era justamente realizar um orçamento que era incompatível com aquilo que era realizado na prática, absolutamente discrepante. Então nós estamos tentando equacionar isso, fazer um orçamento para o próximo exercício que seja o mais próximo possível do realizável, e eu tenho convicção que dessa forma a gente consegue contribuir através da Casa Legislativa para a reedificação financeira do Rio de Janeiro. As operadoras de TV ou internet por assinatura podem ser obrigadas a compensar os clientes toda vez que o serviço for interrompido por mais de meia hora. Essa compensação deve ser feita na fatura do mês seguinte à interrupção. O projeto do ex-deputado Bernardo Rossi recebeu 2 emendas e agora retorna às comissões. A proposta da deputada Marta Rocha autoriza a Polícia Civil do Rio a ceder armamento e munição para órgãos estaduais, federais e municipais, como o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça do Estado. A solicitação deve ser feita ao chefe da Polícia Civil do Estado e o empréstimo só pode ser autorizado se não prejudicar as atividades da corporação. O projeto recebeu 5 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. O que a gente está pedindo aqui é apenas uma organização desse protocolo de solicitação. Esse empréstimo é a título precário, uma vez que o servidor sai daquele órgão, obrigatoriamente tem que devolver imediatamente à Polícia Civil. Essa decisão de empréstimo passa pelo crivo do chefe, hoje secretário de Estado da Polícia Civil, e houve também sempre o coordenador da Cefaz. Já o deputado Max Lemos pede a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o serviço de distribuição de gás no estado do Rio. A proposta foi aprovada. O que nós precisamos apurar, primeiro o serviço que é feito pela SEG Rio, agora Naturge, que mudaram de nome. Por que você só tem apenas uma empresa para fazer supervisão? Saber por que demora tanto? Saber por que não implanta novas unidades de abastecimento de combustíveis em determinadas regiões? Saber por que o sistema de dutos não foi ampliado? Nós precisamos saber por que demora tanto o atendimento, enfim, é uma amplitude grande. E, principalmente, nós precisamos saber com clareza como anda a negociação para renovar a permissão ou concessão da Naturge. Pessoas com visão monocular, ou seja, que tenham cegueira em um dos olhos, podem ser consideradas deficientes. Com isso, elas terão direito a todos os benefícios e programas destinados às pessoas deficientes do estado do Rio, como, por exemplo, o passe livre em transportes intermunicipais. O projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Geraldo Pudim foi aprovado em segunda discussão e agora depende da sanção do governador para se tornar lei. Um projeto que visa dar garantias às pessoas que têm essa deficiência e respeitando também os cegos. Então, nós fizemos uma emenda de comissão que atendeu os dois lados e o projeto foi aprovado em segunda. A gente espera que agora que o governador possa sancionar. E a deputada enfermeira Rejane quer garantir às mulheres do estado o direito a receber assistência de uma enfermeira obstétrica ou de uma doula de sua escolha em maternidades, casas de parto ou hospitais da rede pública ou privada. As unidades de saúde devem permitir a entrada e permanência das profissionais, desde que solicitada pela gestante, sem ônus ou criação de vínculo empregatício. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. Unidades de saúde de emergência e pronto atendimento do estado podem passar a exibir um quadro de aviso com fotos de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. O aviso também deve citar os sintomas provocados pelo contato das pessoas com esses animais. O quadro deve ficar em local de fácil visualização para pacientes e profissionais da saúde. O projeto do deputado Gustavo Tutuca recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Essa sugestão de projeto de lei chegou justamente por profissionais da área de saúde que identificaram que a população chegava no pronto-socorro e não conseguia identificar qual animal tinha sido vítima. Isso dificultava o diagnóstico e também a medicação daquele paciente. Então, com isso a gente espera que as pessoas consigam identificar
muitas das vezes, o animal que a pessoa sofreu o ataque e consiga facilitar o diagnóstico. Os órgãos estaduais da área de ciência e tecnologia, como universidades e unidades da FAETEC, podem ser considerados essenciais da administração pública. Com isso, fica proibida a suspensão de serviços públicos prestados por concessionárias nesses locais. A proposta do deputado Welbert Rezende inclui essas instituições na lei que já garante a continuidade dos serviços em órgãos da segurança pública, educação e saúde. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar por mais uma votação no plenário. A FAETEC, assim como a UERJ, a Fundação CCERJ, elas são ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E quando nós íamos falar que era uma unidade educacional, eles falaram, não, negativo. Essa é ligada à Ciência e Tecnologia, a gente pode cortar energia. E aí fizemos agora essa emenda na lei, garantindo assim as unidades ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia também, que não pode ter o fornecimento de energia elétrica cortado. O Jornal da Alerj fica por aqui e você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma ótima noite para você.